Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Aqui quem está hoje participando do estudo do livro Palavras de Vida Eterna é a Tânia Moretti. E hoje eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço a todos os companheiros desta casa abençoada, desta casinha de amor, de caridade, de tudo que Jesus nos ensinou. E antes de começarmos, então, meus irmãos, a nossa lição desta noite, nós vamos fazer uma prece. Nós vamos fechar os olhos, vamos confortavelmente, nós vamos serenando os pensamentos, serenando os nossos corações e vamos até Deus, juntos de mãos dadas. Vamos louvar a Deus nosso Pai, que nos deu a imortalidade de nossas almas. Vamos louvar a Jesus e agradecer Ele, Jesus, pelo seu Evangelho de luz, por ser o nosso farol, o nosso modelo e guia, por ser um Espírito tão iluminado que tanto nos ama. E assim agradecer aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, aos mentores desta casa bendita, por tudo que nos inspiram, que nos intuem ao bem. E que Maria possa nos proteger e amparar, por hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade nas reflexões das lições do livro Palavras de Vida Eterna, livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje, que nós iremos estudar, comentar um pouquinho, conhecer um pouco mais das reflexões de Emmanuel, é a lição de número 64, cujo título é Êxito. E nós vamos então mencionarmos aqui o trecho, as palavras de Jesus, que estão no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E Jesus nos disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Lindo, não, meus irmãos? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta passagem, sobre o que Emmanuel veio nos ensinar com essas doces palavras de Jesus. Talvez muitos de nós ainda queremos, ou melhor, nos preocupamos muito com os resultados finais. Nos preocupamos muito com o resultado e não com os projetos e não com o planejado, sendo que o correto é nos satisfazermos com a caminhada. Nada se conclui sem que haja um projeto, sem que haja um planejamento. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora certa. E muitas vezes nós, nessa ânsia de querermos chegar ao final, nós não aproveitamos a caminhada. Não aproveitamos a caminhada
observando tudo ao nosso redor, a natureza, o quanto é bela, o quanto este planeta é belo. Não reparamos na caminhada os companheiros da nossa jornada que estão junto conosco, seja no âmbito familiar, de amizade, de trabalho, de estudo, seja no âmbito religioso. Nós muitas vezes não observamos quem está ao nosso redor. E talvez pela ganância de querer sempre chegar ao final, nós muitas vezes temos a falsa ideia de que tudo que o outro possui é melhor. Tudo o que o vizinho tem, a grama dele é melhor, a casa dele é melhor. E nós queremos ter o que ele tem. Será que realmente a grama é mais verde, a do vizinho? A casa dele é uma casa melhor do que a nossa? A família? Muitas vezes nos deixamos levar pelo arrastamento da inveja, gastando até mesmo o que nós não temos para possuir, não pensando nas consequências, mas no finalmente, em ter. Muitas vezes nós só pensamos que a felicidade está nas coisas materiais, nos bens materiais, principalmente para nós mostrarmos ao outro que nós consegui comprar um carro. E olha que é um carro melhor do que de fulano, de Beltrano. Mas será que é aí que está a felicidade? A verdadeira felicidade? O Evangelho já nos diz que a felicidade plena não é deste mundo. Temos momentos felizes e, infelizmente, nós aproveitamos esses momentos felizes para colocar em algo material. Muitas vezes gastamos até o que não temos. O cartão de crédito, estouramos o cartão de crédito, estouramos o cheque especial, só para manter as aparências. Nos endividamos. E aí, nós temos que pensar: de que adiantou tudo isso? Se é apenas um bem material. Se o carro que compramos hoje, amanhã já tem um melhor. Mas e aí? É necessário que nós troquemos de carro a todo instante só porque um melhor foi lançado ao mercado? Será que é esse o nosso objetivo aqui na Terra? Nós querermos, termos e não sermos? Nós temos que pensar, refletir exatamente, porque muitas vezes nós queremos até fazer o bem, nós até queremos fazer o bem, porém, sempre há um contratempo. Para comprarmos, para adquirirmos bens materiais, nós não colocamos empecilhos, nós não colocamos contratempos. Nós simplesmente compramos. Mas será que era o necessário? Será que não era apenas um supérfluo? Ah, tá baratinho, eu vou comprar. Aliás, vou levar 2. Então a gente sempre encontra um tempo
para fazermos as nossas aquisições terrenas. Nós, muitas vezes, meus irmãos, até queremos exercitar o bem, ajudar o próximo, seja no centro espírita, seja na igreja, no templo, na escola, numa creche, num orfanato, não importa, nós até queremos, mas colocamos os nossos contratempos sobre essa ajuda. Antes mesmo de cultivar o bem, como, mas agora eu sou muito jovem, tenho tanta coisa ainda a aprender. Mas agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que trabalhar, mas agora eu vou me casar. Agora nasceram os filhos, nossa, agora é que eu não tenho tempo para nada. Puxa, agora meus filhos estão na escola e eu preciso trabalhar mais e mais, e os contratempos vão chegando. E quando percebemos, não realizamos nada no caminho do bem, além dos nossos deveres, claro, como o homem no mundo. Muitos podem, dizer neste momento, mas estudar, trabalhar, ter uma família, já não é, no caso, uma missão? Sim. Mas será que nossa vida se resume apenas isso? Estudar, trabalhar, casar, ter filhos? E nada a realizar, como nos ensina o Evangelho, o homem de bem ou o verdadeiro cristão? É claro que estruturarmos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos no bom caminho é uma missão. Jesus já nos disse, honrai pai e mãe, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós seremos cobrados, inclusive, por essa missão, do encaminhamento da nossa família, dos nossos filhos. Mas, e a hora que chegar um momento que ninguém escapa, e é a única certeza que nós temos nessa vida, da morte? A morte do corpo físico. Ou melhor dizendo, e a hora que chegar o momento do nosso desencarne? É porque esse momento não vem com nenhum recado antecipado, nem mesmo no WhatsApp receberemos uma mensagem. Olha, o seu dia é hoje. Nem mesmo em nenhuma rede social. Nada. Sequer quando nós menos esperamos, retornamos à pátria espiritual. E de que forma, meus irmãos? Muitas vezes de mãos vazias. Cumprimos sim a nossa missão como homem no mundo, porém não realizamos nada como verdadeiros cristãos. Nós precisamos aprender a olhar o próximo, não somente o tão próximo como os familiares, os amigos, mas a humanidade como Jesus fez. Jesus, o nosso modelo e guia aqui na Terra, teve êxito. De tal forma que ele foi o único a dividir a história do mundo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele pode até
até ter dado a falsa impressão de que ele tenha fracassado. Porque muitos podem ter o pensamento de: pobrezinho, nasceu num berço de palha, numa simples estrebaria, e morreu entre dois ladrões, crucificado pelo próprio homem. Muitos podem ter este pensamento. Realmente, Jesus passou por tudo isso. Porém, quem olha por este prisma não enxerga, assim como os fariseus à época não enxergaram, não quiseram enxergar que Jesus venceu o mundo. Ele mesmo nos disse: eu venci o mundo. Jesus lançou as sementes do amor puro em nossas almas. Sedentas, as nossas almas sedentas da água da fonte que jamais secará. Jesus não escreveu nenhum livro, mas gravou em nossas almas com os seus exemplos e que ficarão para todo sempre gravado em nós. Então, meus irmãos, Emmanuel vem nos dizer que nós se repararmos em Jesus, nós vamos aprender que Jesus não ganhou nada, absolutamente nada para fazer o que fez. Ele não ganhou apoio político, ele não tinha herança, ele não foi o maior. Pelo contrário, Jesus nos ensinou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim, Jesus simplesmente fez. Jesus fez. O amor, o perdão, a caridade, a humildade brotaram em nossos corações, que entendeu que, com muitas vezes, com muito pouco, o muito se faz. Basta termos coragem, bom ânimo, fé e esperança para colhermos no momento certo, no momento exato, os frutos que semeamos. Nós temos que esperar o momento certo para colher, porque com certeza vamos colher o que plantamos. Nós vamos, como disse Jesus, aprender a amar na nossa caminhada. O amor que Ele nos ensinou, o amor incondicional, o amor que respeita, o amor que não quer nada em troca, simplesmente como Jesus nos amou, perdoando até mesmo os seus algozes. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós, que já conhecemos as lições de Jesus,
Não em livros, porque ele nada deixou escrito, mas deixou gravado em nossas almas. Então, meus irmãos, para finalizar esta lição abençoada, Emmanuel quis nos trazer que nós devemos sim servir ao bem, que nós seremos vitoriosos sim. Passe o tempo que passar, Jesus está nos aguardando. Porque a vitória não é de um, mas de todos nós, juntos. Que nós possamos aprender a mesmo se nós tropeçarmos nesta caminhada, que nós possamos nos levantar, porque Jesus estará sempre nos estendendo a sua mão, muitas vezes nos carregando no seu colo, libertando-nos de toda a tensão. E Ele sabe, Jesus, que todos nós um dia teremos êxito, porque Ele mesmo nos disse que nós poderíamos ser igual a Ele e fazer muito mais, desde que nós estejamos todos juntos, num só pensamento, num só coração. Todos nós, muito mais fortalecidos, com os exemplos, com o Evangelho de Jesus. Estaremos muito mais fortes se estivermos em Cristo. E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade bendita de estarmos participando deste estudo, desta lição tão bonita que Emmanuel veio nos trazer, e que possamos nesta noite ter aprendido um pouquinho mais, eu muito mais, por estar aqui lendo e falando. Então que essa lição nos sirva para todo sempre, para a nossa caminhada. E nós vamos então, agora aproveitando, para fazer as nossas preces finais. Nós vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esta oportunidade bendita. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão. E assim, nós vamos agradecer aos espíritos que trabalham com as fluidificações das águas do nosso planeta, que retiram da natureza as energias necessárias que são colocadas nessas águas, que eles possam fluidificar as águas do nosso planeta, que possam fluidificar as águas dos nossos lares, que fluidifique as águas, Senhor, do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que todas essas águas, Pai, possam conter o bálsamo lenitivo necessário, da qual cada um de nós estamos necessitando neste momento. E assim, unidos em pensamento, nós vamos fazer as nossas preces de vibrações, vibrar pelo nosso planeta que está tão necessitado de vibrações positivas, de boas energias, limpando todas as energias negativas, deletérias,
que se formam através dos nossos pensamentos, Senhor. Que possamos então limpar os nossos pensamentos e a nossa terra, o nosso planeta bendito. Que toda essa vibração de amor, de paz, de luz recaia sobre todo o nosso planeta, principalmente onde os nossos irmãos estejam mais necessitados, lá na Ucrânia e na Rússia, Senhor. Que a paz possa reinar no coração dos nossos irmãos, Senhor. Que tenhamos êxito neste momento, nessa nossa prece, nessa nossa súplica, Senhor. Senhor, vamos vibrar por toda a humanidade que estamos passando, Senhor, por tantos desafios necessários, sabemos, Senhor, para o progresso do nosso planeta, para a regeneração do nosso planeta. Então que essa transição, Senhor, que ela seja da forma que nós estamos necessitando, Senhor. E que todos nós não percamos a fé e a esperança em um planeta melhor. Que toda a humanidade, Senhor, possa compreender a paz, o amor, o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. E assim, agradecidos que estamos, Pai, nós pedimos licença para encerrarmos este trabalho, este estudo, e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, cheios de saúde, de muita paz e de muita luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, paz e luz no coração de todos.